Está no ar mais um Vidas Abertas e no programa de hoje teremos muita emoção, uma história de superação e muito amor à vida. Então vamos lá conhecer minha convidada de hoje. Abriu? Sim, obrigado. Eu já achei que era no próximo. Que bem. Amiga, muito obrigado por nos receber na sua casa e muito obrigado por topar compartilhar a sua história incrível com a gente do programa Vidas Abertas. É um prazer te receber, Léo. Fiquei muito feliz com o convite e realmente eu acredito na importância da gente compartilhar, muitas vezes para motivar outras pessoas também. Exatamente, porque é um amor por viver. Exatamente, a vida é muito boa. Pode se apresentar para os nossos telespectadores. Olá, tudo bem? Eu me chamo Elisione Krumenauer, tenho 41 anos e sou paciente oncológica paliativa. Paliativa é uma palavra um pouco dura, que neste momento quer dizer que eu enfrento um câncer que não tem cura. Você gostaria de comentar um pouquinho conosco como foi sua infância? Sim. Eu venho de uma família muito simples, muito humilde. Eu nasci no interior, nós somos em 4 irmãos legítimos. Eu tenho uma minha irmã após a separação do meu pai com a minha mãe. Meu pai foi embora para o Rio Grande do Sul, onde ele casou novamente. Então eu tenho os meus 3 irmãos mais velhos, que são legítimos, e a minha irmã mais nova, que é meia-irmã. Em 3 anos a minha mãe teve os 3 filhos maiores, e depois de 10 anos eu nasci. Nós todos somos nascidos e criados até certa idade no interior, e depois nós viemos morar aqui em Maravilha. A nossa criação foi uma criação normal, de trabalhar na roça mesmo, do trabalho pesado. E depois que nós viemos morar em Maravilha, logo na sequência, eu devia ter em torno de 5 anos, os meus pais se separaram. Como já existia uma diferença grande de idade entre os meus irmãos e eu tinha 5, eles já tinham 15, 16, 17, eles optaram por ir morar com meu pai. Na época a indústria do calçado em Novo Hamburgo era muito forte, tinha uma indústria muito forte do calçado, o Rio Grande do Sul era muito famoso pela indústria do calçado, então meu pai foi para lá e levou os meus irmãos junto com ele. E quantos irmãos vocês eram? Na época 4. 4. Que foi logo que minha mãe e meu pai se separaram. Aí depois, nos 10 anos, a Bruna nasceu, que é a minha irmã mais nova, que morava até pouco tempo também no Rio Grande do Sul. Após meu pai falecer, ela acabou vindo para Pouso Redondo, aqui em Santa Catarina. E nessa separação não houve só uma separação dos pais, mas também uma separação dos filhos, Léo. Foi uma separação muito dura, talvez até pela cultura, assim, sabe? Tinha muitas brigas, enfim, situações que hoje, enquanto adulta, eu consigo entender. Na época eu não entendia, não tinha nem discernimento, nem maturidade para entender. Meus pais brigavam bastante, e quando aconteceu a separação entre os meus pais, ocorreu também a separação dos filhos. Eu e os meus irmãos, nós ficamos 14 anos sem se ver. Pensei, é ali, né, no Rio Grande do Sul, isso dá 8 horas de viagem. E a gente acabou crescendo assim. Hoje já mudou bastante, a gente já se reencontrou, nós já nos perdoamos, porque naquele momento parece estranho que eu vou te falar, que talvez quem já passou por isso vai me entender. Eu senti muito mais falta dos meus irmãos do que do meu próprio pai, e um sentimento muito grande de abandono em relação aos meus irmãos, porque eles já tinham essa autonomia de poder escolher aonde ir, e todos foram e eu fiquei. E nesses 14 anos subsequentes, eu vivi praticamente sozinha com a minha mãe. Então, de realmente a gente não ter muito contato, né? E até pela situação da separação, foi muito traumática a separação dos meus pais. Então, assim como aconteceu a separação dos pais,
aconteceu a separação dos filhos também. Hoje já é outra história, assim, mas não foi uma infância fácil, foi uma infância difícil, principalmente por ter pais separados, não foi agradável, mas hoje também eu consigo entender que minha mãe ela fez o que estava dentro das possibilidades dela. Durante muito tempo eu julguei a minha mãe em relação a isso, e eu acredito que é natural, por eu ser criança, por eu ter muitas restrições em várias situações, principalmente financeiras, mas depois com a maturidade eu comecei a entender que eu tive uma sábia pessoa que me disse: você julga sua mãe, mas o principal ela te deu, que foi a vida. Agora você pega essa vida que ela te deu e faz algo melhor. E sabe quando te dá um tapa de luva de pelita no rosto? Ela fazia tudo o que ela conseguia no momento de melhor. Exatamente, dentro das condições que ela tinha. A questão até do acesso, naquela época era muito mais difícil, você também veio do interior, você sabe, a gente precisava ir no dentista, não era como hoje. Hoje as pessoas elas reclamam do SUS ou do posto de saúde, mas se agora nós formos ali a gente vai ter acesso. Naquela época não, tudo era muito difícil, tudo tinha que se pagar. Minha mãe foi faxineira, né, empregada doméstica, viemos do interior, ela só sabia trabalhar na roça. E quando a gente veio para a cidade não tinha as oportunidades que tem hoje, as indústrias, as empresas, assim, pedindo pelo amor de Deus, né, por mão de obra, não era assim. A única opção era ser empregada doméstica e ela foi uma excelente profissional da época, só que não tinha carteira assinada, enfim, eram outros tempos. E ela tinha que me criar, tinha que me sustentar, que meu pai não me pagava pensão. Então, por muito tempo eu julguei a forma como eu fui criada em relação à escassez, né? Que os meus colegas tinham desde o material escolar, que eu não tinha acesso, um tênis diferente, e só depois de uma certa idade que eu fui entender realmente que ela fez tudo o que ela pôde. Hoje nós temos uma relação muito boa, a gente se perdoou muito, né? A gente se obrigou a se perdoar de muitas coisas lá da infância, da juventude, que é natural. E hoje nós temos uma relação tranquila, graças a Deus. Tem algo que você ainda não falou para sua mãe que talvez você gostaria de dizer? Não sei te dizer assim agora. Antes de eu descobrir o câncer, nós ficamos um bom tempo sem nos falarmos. Justamente por essa diferença de ideias. Eu sempre gostei muito de me virar sozinha. Meu esposo sempre fala, eu tenho uma energia masculina muito forte porque eu tive que me virar sozinha desde pequena. Mulher independente. Sim, eu sempre tive que me virar sozinha. Com 7, 8 anos eu já trabalhava, já auxiliava financeiramente a minha mãe. E eu sei que eu nunca fui uma criança ou uma adolescente rebelde, daquelas de sair para festa. Tanto que o primeiro baile que eu fui na minha vida, eu fui com a minha mãe e eu conheci o Luiz, que é meu esposo, até hoje. Eu casei com 15 anos. Mas, em muitos momentos, nós não conseguimos nos entender, porque eram realidades muito distintas, né? Eu tinha as minhas mágoas, as minhas revoltas, minha mãe também tinha as dela. E a gente não conseguia, sabe, entrar num consenso em relação ao que doía em você e talvez doía em mim também. Então, nós conseguimos, por isso que eu digo assim, foi muito importante, a gente se perdoou, a gente teve que perder pessoas no decorrer desse tempo, Léo. E aconteceu o que está acontecendo comigo para que a gente se perdoasse verdadeiramente e hoje a gente tivesse uma relação livre de mágoas, livre de rancores e que quando a gente está junto, a gente está junto. E nós literalmente colocamos uma pedra no nosso passado e hoje nós respeitamos as nossas diferenças, que continuam sendo muitas. Nós somos muito diferentes, mas ao mesmo tempo somos muito parecidas. Porque tem aquele ditado que a fruta não cai longe do pé, né? Você julga as pessoas, mas muitas vezes você está julgando algo que é teu e aquela pessoa demonstra que você não consegue enxergar em você próprio. Então hoje nós temos uma relação saudável. Eu sempre pego e falo que às vezes quando eu não gosto de algo em alguém, eu remeto para mim, para ver se eu não sou daquela forma. Porque às vezes o que a gente não gosta no outro é porque a gente é assim. E assim, ó, e é muito duro a gente reconhecer isso. Exatamente. Então e as coisas se repetem, né? Eu sempre falava assim, minha mãe foi uma mãe muito dura.
na minha infância, porque ela não me deixava sair, essas coisas. Se hoje tu conversar com a Isadora, que é minha filha adolescente, foi um reflexo. Tudo que minha mãe fez comigo, eu fiz com ela também. Mas hoje eu entendo que foi uma forma de proteção e não de castigo. A forma de criação de cada... Exatamente. Então, muitas vezes a gente precisa se esforçar, porque isso é um ciclo que é natural se repetir. E muitas coisas que eu julgava na minha mãe, a intensidade, às vezes a falta de paciência, a forma de conversar com as pessoas, às vezes o meu esposo, que é muito calmo, ele falava assim, eu chamo minha mãe de Dela, né? Ele diz assim, calma, véia Dela, calma. E na hora eu entendi, opa, eu estou replicando um comportamento que eu julgava naquela época e que eu me sentia superior, que eu não ia ter, mas nesse momento eu estou fazendo a mesma coisa. Então é um polimento. Imagina que a gente é uma pedra bruta. Minha mãe, infelizmente, ela não teve tempo e nem amor o suficiente para ser polida o suficiente. Mas eu, graças a Deus, eu tive acesso à informação, ao estudo, ao amor do meu esposo. Estou casada há 26 anos, a minha mãe, infelizmente, não teve essa possibilidade de ficar casada há muito tempo com a mesma pessoa. Então, hoje eu não posso julgar ela, porque as oportunidades que eu tenho, ela não tive. Ela não teve, desculpa. Então, eu preciso ser melhor do que ela. É natural que isso aconteça. E você falou de estudos. Como foi para você o estudo nessa fase da adolescência? Eu sempre fui muito estudiosa. Eu sempre fui uma pessoa que eu enxergava que a busca pelo conhecimento ia fazer que a minha vida fosse diferente. Eu não queria aquela vida para mim, de trabalhar na roça, ou de nada contra, e não quero desmerecer. Mas eu não queria trabalhar para as outras pessoas, ser humilhada por outras pessoas. Eu queria ter minha independência financeira e eu almejava trabalhar em alguns lugares. Como todo adolescente, eu queria trabalhar em escritório, eu queria trabalhar em lugares diferentes. Então eu sempre fui muito estudiosa, muito esforçada, apesar da escassez de muitas vezes não ter o material escolar para ir para a escola, ou não ter o tênis para ir para a escola. Eu nunca deixei de ir para a escola, ia do jeito que dava, com as coisas emprestadas. Eu tenho uma grande amiga minha, que hoje é minha comadre, a mãe dela comprava os cadernos brochura, que é aqueles que não tem o espiral, e ela cortava com uma tesoura no meio, metade dava para a Cláudia, metade dava para mim, para que eu tivesse a oportunidade de ir para a escola, sabe? Eu sou a única filha da minha mãe que terminou o ensino médio. Eu me desafiei a fazer isso, porque quando eu aprendi a escrever meu nome, já não era mais importante ir para a escola. Eu lembro que eu chorei, bati o pé porque eu queria ir para a escola. E era uma fuga também. Hoje eu vejo que era uma fuga, sabe, Léo? Você se impôs para ser quem você é hoje. Muito. Eu tive que me impor e eu tive que me esforçar muito. Porque todas as coisas conspiravam contra. Por que eu tinha... E eu fui muito julgada de ser pretensiosa, de ser ambiciosa demais e muitas vezes ser egoísta, não ser humilde. Porque se os teus irmãos não puderam, por que é que você quer estudar? Ah, mas os teus irmãos, eles não tiveram, por que é que você tem que ter mais do que eles? Então eu fui muito julgada em relação a isso. E até hoje eu sei que muitas pessoas me julgam em relação a isso, mas não me incomoda. Em questão de estudo, alguma vez você teve que fugir para conseguir ir para a escola? Tipo, fugir de casa para ir para a escola? Sim. Quando eu aprendi a escrever meu nome, a Prof. Leoni, ela vai me assistir e a gente tem uma relação linda até hoje. Ela foi a minha prof no primeiro ano. E eu sempre gostei muito da parte da alfabetização e ela me ensinou a escrever emendado. E eu lembro que eu escrevia, e tem 2 i's no meu nome, e eu colocava 2 coraçõezinhos, e no nome dela também, é Leoni Navarro o nome dela. E em cima do nome dela eu colocava. Tanto que depois, eu já tinha quase 30 anos, fui fazer um curso com ela, e ela mostrou as cartas que eu mandava para ela lá no primeiro ano. Ela foi a minha inspiração. Quando eu aprendi a escrever meu nome, eu cheguei em casa feliz com isso, e eu tive uma surpresa não grata. Então agora você não precisa mais ir para a escola, você já aprendeu, você já está letrada, já sabe desenhar o teu nome, já era suficiente. E eu sofri muito com isso e eu decidi que não, que eu iria. E eu fugi e fui para a escola e minha mãe viu que não tinha como lidar comigo nessa situação, porque realmente eu tinha uma vontade muito grande de aprender. Nós já morávamos na cidade, então já estudava no Salete, que foi onde eu fiz todo o meu ensino fundamental e médio.
E então foi uma forma assim, foi uma revolta que eu tive, mas minha mãe entendeu, mas era mais, Léo, por questões de economia, porque o custo, né, o gasto com o uniforme, não se ganhava nada naquela época, né? E antigamente precisavam das crianças, os adolescentes em casa, porque eram os Força de trabalho, braçais. era uma força de trabalho. Minha mãe foi muito julgada por ter só 4 filhos, que era natural ter 8, 10 filhos, porque era força de trabalho. E eu, o tempo que eu estava na escola, eu não rendia financeiramente, muito pelo contrário. Eu era um gasto, porque precisava do tênis, da meia, do uniforme, que há 30 anos atrás, mais 35 anos atrás, a gente não podia ir sem uniforme. E nós não ganhávamos o uniforme do governo, como hoje tem um monte de incentivo, e ainda assim as pessoas reclamam. Era comprado, era uma camiseta, era uma calça, e muitas vezes ganhado de segunda mão, de terceira, mas eu não me importava. Hoje, assim, eu sei que eu sofria por não ter coisas. O lápis diferente, eu tenho essas recordações. Mas hoje eu tenho muito orgulho da minha jornada, assim, de ter batido o pé naquela época e ter contrariado a minha mãe, por mais que naquele momento pareceu algo de falta de educação ou algo nesse sentido. Hoje eu tenho muito orgulho de ter contrariado toda aquela situação e ter continuado estudando. Tanto que eu nunca reprovei, finalizei o ensino fundamental, médio. Casamento. Como foi seu casamento? É como é o meu casamento. A descoberta, como se conheceram, como é o casamento. Como eu disse anteriormente, a minha mãe sempre hoje eu entendo, né? Sempre ela teve muitas restrições em relação a sair à noite, né? Não tinha essa possibilidade. Até porque a gente era criança muito mais tempo naquela época. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com o Luiz, eu ainda brincava na rua com as minhas amigas. Eu me criei nessa rua que eu moro hoje. A gente ainda brincava, diferente das adolescentes de hoje. Então, o primeiro baile que eu fui com a minha mãe, com o meu padrasto na época, e eu conheci o Luiz. E isso foi no sábado, e no domingo ele veio aqui na minha casa e pediu para namorar. E a gente começou a namorar, isso foi em 98. E na sequência, eu tinha completado 15 anos, eu já estava assim me preparando para ir morar sozinha, porque eram outros tempos, né? Como eu vivia com o padrasto e com a minha mãe, eu me sentia um pouco sufocada também. Sim. Então eu já estava me preparando para ir morar sozinha, e foi o que aconteceu. A gente se conheceu em fevereiro, na sequência eu já fui morar sozinha. E se eu não me engano, 3, 4 meses depois, ele já veio morar para Maravilha. Ele morava em São Miguel do Oeste e nós já fomos morar juntos. Então na época foi rápido. Então na época foi se amontoar, que falava, né? Sim. O casamento veio posterior, já vários anos, 7 anos depois, se eu não me engano, que a gente oficializou. E no ano passado a gente completou 25 anos de união, e foi quando a gente fez as nossas bodas de prata, que a gente fez a nossa festa, que eu usei vestido de noiva, aquilo que eu tinha um sonho muito grande de usar vestido de noiva, Léo, sabe? Aquela coisa Sim. toda, aquele momento, aquela coisa linda do casamento, que eu particularmente sou apaixonada por esses momentos. E no ano passado foi quando eu realizei o meu sonho de realmente ter um casamento. A gente completou 25 anos e a gente fez a nossa festa do nosso jeito, de uma forma simples, tinha em torno de 40, 50 pessoas, fizemos uma feijoada com pagode, foi ao ar livre, de uma forma muito simples, usando tênis, mas eu usei um vestido de noiva, as minhas filhas, uma como florista, outra como daminha de honra, e foi assim o ápice, eu acredito, do nosso casamento. Como todos os casamentos, nós tivemos pontos altos, pontos baixos, nós já tivemos sim momentos de discórdia, mas hoje nós vivemos em paz, harmonia e principalmente numa conexão monstruosa, assim, gigante, eu nem consigo mensurar, sabe? Realmente eu sou muito feliz no meu casamento e eu oro todos os dias e agradeço pelo esposo que eu tenho. Minha família é uma bênção. E esperamos as bodas de ouro. Com certeza. Eu falei assim, acho que com 30 anos eu quero casar de novo, porque eu gostei. Vocês têm 2 filhas. Você gostaria de ter tido mais? Eu tive mais. Nós temos 3 filhas, na verdade. Eu tenho a Giovana, eu tive a Isadora. Tenho a Isadora, que tem 18 anos. 5 anos depois eu tive a Giovana, que infelizmente morreu na hora do parto. E 12 anos depois da Isadora, eu tive a Helena. A Helena é minha 5ª gestação. No período depois da Giovana,
entre a Giovana e a Helena, eu tive 2 abortos, e a Helena é minha 5ª gestação. Então eu tive 5 gestações para conseguir ter as 2 meninas. Hoje uma com 18 e a outra com 6 anos. Antes de descobrir o câncer, mesmo com 40 anos, nós ainda planejávamos mais uma gestação. Aquela coisa, a gente queria tentar talvez o nosso menininho. Sim. Mas aconteceu a situação do câncer e hoje, infelizmente, eu não consigo mais engravidar, porque em decorrência do tratamento eu já não tenho mais possibilidade de gerar. Eu posso adotar, mas eu não tenho a possibilidade de gerar. Essa parte dos abortos eu realmente não sabia. Não é algo que a gente comenta muito. Eu estou conversando contigo agora, mas tem muitas pessoas que não sabem. Até a questão da Giovana, às vezes as pessoas, eu tenho uma tatuagem aqui com o nome das 3 meninas, e as pessoas olham e falam assim, quem que é Giovana? É sua irmã? Porque foi muito duro. A Giovana vai fazer 14 anos agora, dia 8 de dezembro de 2024, e agora, Léo, faz um ano pra cá que eu consigo falar dela sem chorar, sem assim, sabe, gerar aquela coisa do luto. Não que eu não tenha luto ainda, porque eu creio que isso vai ser eternamente, mas foi muito duro. É algo que não tem como explicar, só quem passa. Cada um sofre de uma forma, sabe? Eu entrei numa depressão muito profunda, eu tive lapsos em momentos de pensar em suicídio após a morte dela. Eu tinha Isadora com 5 anos, eu ouvi ela chorar, coisas assim que hoje eu vejo que eu estava totalmente fora de mim. Mas naquele momento a gente não consegue se controlar, o nosso psicológico é algo muito forte, né? A gente não consegue ter controle sobre ele. Mas hoje já está mais tranquilo, aí veio a gestação da Helena, né? A gente desejou muito essa criança e foi uma gestação difícil também. Eu tive muito medo de perder, eu tive ameaças de aborto na gestação da Helena. Ela nasceu de 35 semanas, o normal se conta em semanas, né? 38, eu tive a partir dos 5 meses já fiquei em repouso. E ela nasceu de 35 semanas mesmo com todos os cuidados. Ela já nasceu, foi para a incubadora porque teve uma situação respiratória. Então eu teve muito medo também na gestação da Helena de acontecer a mesma situação, mas graças a Deus é uma menina saudável, inteligente, e hoje nós estamos realizados plenamente com as duas. Hoje, após a descoberta do câncer, esse pensamento de ter outro filho não faz mais parte da nossa vida. Ressaltando que a família de vocês é uma família linda. Obrigada, muito obrigada. Muito linda mesmo. Agora eu gostaria de saber de você o que mudou da sua vida, como era a sua vida antes de descobrir o câncer. O que mudou? Era uma vida que eu acreditava ser normal. Só que o normal é uma coisa muito distinta para as pessoas. Eu trabalhava muito, eu viajava muito, eu vivia correndo, eu não tinha tempo. Eu descobri o câncer no ano passado. Muitas pessoas me falavam assim, como é que você descobriu? Demorou tanto para descobrir, realmente eu era assintomática. Eu descobri por um acaso, assim como todas as pessoas, gente. Se vocês forem conversar com as pessoas, como é que você descobriu o câncer? É por acaso. Dá uma dor, dá um mal-estar, dá uma situação e você vai, sei lá, às vezes num dentista. Já eu tive um compadre meu que ele deu uma bolha de sangue na boca, ele foi no dentista e descobriu leucemia. Então não tem uma coisa assim, você está com câncer. Aconteceu uma situação em fevereiro do ano passado. Eu fui ao médico, como eu vinha fazendo sempre os exames de rotina, e eu descobri que estava com câncer. Mas a princípio era para ser algo pequeno, vamos pensar dessa forma, tratável, que fosse... E com o tempo foi sendo feitos os exames e foi descoberto que era paliativo. Quando eu descobri, já tinha todos os órgãos da pelve, que é do umbigo para baixo, no peritônio, aqui nós temos o costume de chamar de véu da barriga, né? Que é o peritônio. Ambos os pulmões, eu tinha múltiplos incontáveis tumores e eu nunca fui fumante na minha vida. Eu só fui fumante passiva, que tinha familiares que fumavam dentro de casa. E eu tinha pescoço e axilas, que são as ínguas, né? Que nós temos. Então foi, assim, um baque grande. A partir daí, diminuiu muito a minha rotina de trabalho. Eu sigo trabalhando, nós até já havíamos conversado sobre isso, né? Eu optei por não fazer um encaminhamento no INSS. Eu gosto muito do que eu faço, eu sou muito realizada profissionalmente
e principalmente eu trabalho numa empresa e tenho líderes que são muito empáticos, então foi flexibilizado. Hoje eu não viajo mais, que eu já viajava bastante, eu trabalhava de segunda a sexta fora de casa, então hoje eu trabalho mais home office, mais aqui no nosso município, e então hoje eu sigo trabalhando, mas a minha vida mudou sim de forma muito significativa, mas mudou para melhor, Léo, mudou para muito melhor. Hoje eu tenho tempo para pequenas coisas, como por exemplo estar aqui contigo hoje. Se fosse antes, eu não teria esse tempo. Hoje é dia de semana, eu recebi um casal para almoçar. Fazia uns 20 anos que isso não acontecia, porque eu não tinha tempo. Então hoje eu estou vivenciando e estou mais feliz do que eu estava antes. E eu falo, tem uma frase que eu falo e as pessoas até se assustam. Eu não trocaria a minha vida de agora pela minha vida de antes. Eu estou muito feliz, eu enfrento de cabeça erguida o que eu tenho que enfrentar. E não tenho medo, tive medo sim, mas não tenho medo hoje, e a minha vida é maravilhosa, eu tenho uma família linda, eu tenho um lar onde eu posso me sentir segura, eu tenho comida na minha mesa todos os dias, não falta nada, sabe, a gente fez muitas restrições por causa do tratamento, que é um tratamento caro, é particular, não tem no SUS, mas graças a Deus e muitas pessoas que nos auxiliaram e continuam nos auxiliando até hoje, nunca faltou nada para as minhas filhas e nem para mim, sabe. Então a gente apertou, fechou a torneirinha, mas a gente está vivendo mais feliz, de uma forma mais saudável, com mais harmonia hoje do que antes. A gente vive muito hoje no modo automático. Exatamente. E a gente esquece de viver, aproveitar a vida, aproveitar os momentos bons e os momentos bons com as pessoas especiais da nossa vida. Isso aí. E outra coisa, a gente também precisa aprender, Léo, a demitir pessoas. O que você quer dizer com isso? Eu tinha uma carga muito grande que eu acreditava que era importante eu estar perto de algumas pessoas. E muitas vezes era por interesses profissionais também. E hoje eu não me permito mais essa carga. Hoje eu quero estar perto de pessoas que me fazem bem. Hoje eu quero estar perto de pessoas que realmente agreguem algo na minha vida, que façam parte da minha vida como ela, sabe, a vida como ela é? É isso. Não se importa em vir aqui na minha casa o dia que eu não estou bem, e o dia que eu não posso tomar um chimarrão, e não se importa de olhar para minha careca e não achar estranho. Sabe, coisas que hoje meu esposo e eu, a gente já não pode mais, nós não temos uma vida social como nós tínhamos antes. Muitas coisas mudaram e conforme essas coisas foram mudando, as pessoas foram se afastando. Mas eu entendi que quando a gente ora, eu oro, ou até mesmo a oração do Pai Nosso, livrai-nos do mal, amém? E por muitos anos eu pedi, Deus, afasta de mim o que não é da tua vontade. E foi assim, e as pessoas foram se afastando. Aí quando caiu a minha ficha, não, isso é resultado da minha oração. Eu comecei a viver muito mais feliz. Eu falei sobre isso esses dias e é algo para todo mundo levar para a vida. Às vezes tem aquelas pessoas que estão perto de você, de repente elas começam a se afastar e a gente tem o costume, infelizmente, às vezes de mendigar por atenção das pessoas. Verdade. E as pessoas começam a se afastar, você vai lá e manda uma mensagem, por que você se afastou, por que você sumiu? É Deus tirando essas pessoas da sua vida porque elas não têm nada para agregar. Exatamente. Então a gente não precisa mendigar a atenção, o carinho de ninguém. A gente precisa se amar. Isso aí. A gente precisa ficar perto dos que querem estar perto de você. E tu sabe que nessa jornada eu tenho conhecido, agora é natural que isso aconteça, conhecido muitas outras pessoas que estão vivenciando câncer. E se você conversar com todas, Léo, elas vão dizer, eu me sinto sozinha nessa jornada do câncer. Porque os amigos de antes, de balada, não era o nosso caso, a gente não era muito de balada, não nesse sentido. Mas principalmente às vezes, a gente tem muitas restrições, inclusive de bebida alcoólica, alimentícia, até do chimarrão, né? Tem muitas restrições. E essas pessoas que estão passando por esse momento do câncer, elas dizem, as pessoas se afastam porque hoje nós não podemos mais ir tomar uma cerveja e tomar uma caipirinha ou estar em momentos. Eu fiz quimioterapia essa semana, eu fico em resguardo, eu fico dentro da minha casa. Eu não posso estar em ambientes talvez que possam proliferar alguns vírus. Então tudo isso a gente precisa se resguardar. E tem amigos que não entendem. Mas hoje eu aceito, compreendo e dou graças a Deus que isso acontece.
O que você sentiu quando você teve o diagnóstico e qual foi a primeira pessoa que você falou? Foi um diagnóstico de suspeita, primeiramente, né? Que foi no médico aqui de Maravilha, foi uma suspeita. No momento eu tive medo da morte, que eu acredito que é a primeira coisa que acontece com as pessoas, mas o maior medo que eu tive foi de deixar as minhas filhas. Eu pensei, meu Deus, e agora? Uma filha de 5 anos e uma de 17, e eu lutei minha vida toda para não abandonar as minhas filhas, para que as minhas filhas não sentissem talvez uma sensação de abandono que eu tive lá na minha infância. Então esse foi o meu principal medo naquele momento. E a primeira pessoa que contei com certeza foi para o meu esposo, para que nós dois aprendêssemos primeiramente a lidar com isso e ir juntos a ver o que nós faríamos naquele momento. Então eu saí do consultório médico, eu estava sozinha lá, porque você não vai preparada para descobrir que é um câncer. Você vai para uma consulta de rotina, enfim, uma consulta normal e tem esse balde de água fria jogar na tua cabeça, né? E eu lembro que eu vim, ele estava na empresa, e eu vim chorando, parei na frente da empresa e ele me conhece melhor do que ninguém, ele sabe que eu sou uma pessoa muito forte e para chorar assim do jeito que eu estava chorando é porque realmente algo tinha acontecido. E ele veio no carro e eu não conseguia falar para ele o que tinha acontecido. E ele só me perguntou, é algo grave? E eu só fiz assim, que sim. Daí ele me acalmou e depois nós fomos conversar. Eu descobri isso, a nossa festa de casamento era no dia, nós completamos 25 anos no dia 15 de fevereiro do ano passado. Eu descobri isso no dia 10, que eu estava com câncer. E no dia 18, o dia 15 era na quarta-feira, o dia 18 era no sábado, que era a nossa festa de casamento. No dia 15, no dia do nosso aniversário de casamento, eu internei para fazer a biópsia. E nós não havíamos contado para ninguém. No dia 18, estava eu vestida de noiva e as minhas madrinhas entraram no local que eu estava me preparando e eu contei para duas das minhas madrinhas e foi as pessoas que a gente contou naquele momento. E depois de alguns meses, se eu não me engano, lá por abril, foi fevereiro, lá por abril que a gente abriu para as outras pessoas sobre o câncer. A gente primeiro quis internalizar isso, entender o que estava acontecendo, nos resguardarmos, sabe, para filtrar, sabe, dar uma filtrada naquilo, assim, entender. Um tempinho de luto para você entender, internalizar e verbalizar. Isso, até porque eu precisava conversar com as minhas filhas. A minha prioridade eram as minhas filhas e são até hoje, né, que eram. A prioridade de tudo hoje são as minhas filhas. E eu precisava preparar elas para aquele momento que as pessoas iriam chegar e perguntar que é o que aconteceu até hoje. Depois que meu cabelo caiu, aconteceu uma situação, a única vez que eu fiquei constrangida, sabe, Léo? Eu fui levar minha filha na escola, a Helena, minha filha de 6 anos, e ela falou assim, mãe, não entra hoje na escola. E eu fiquei assim, disse, por que, filha? Ela disse, porque os meus colegas ficam rindo porque você é careca. Foi a única vez que, assim, que me deu um baque, porque até então eu acreditava que a gente havia conversado, que estava tudo sob controle, né, em relação àquilo, mas a Isadora, por já ter 18 anos, ela guarda muita coisa. Já aconteceu situação na escola da Isadora também, de falarem assim, os professores protegem a Isadora porque a mãe dela está morrendo. Sim, aconteceu, foi bem duro, assim, eu ouvi isso, sabe? Mas a Isadora, ela já tem uma maturidade diferente, ela sofreu muito, ela chorou, mas ela já tem 18 anos. Então, a gente lida diferente com ela. Mas naquele dia que a Helena me disse, mãe, não me leva na escola porque os meus colegas vão rir porque tu tá careca, me doeu, sabe, Léo? Eu imagino que deve ter sido uma dor assim, mas eu respirei e eu disse, filha, mas tá tudo bem, então a mãe não vai. O meu esposo levou ela e eu sofri, aquele dia eu sofri. Depois a gente conversou e eu perguntei para ela se ela preferia que eu usasse peruca. Porque eu nunca usei peruca, eu tenho uma peruca guardada, eu nunca usei porque não achei necessário. E ela disse, mãe, eu pensei e tá tudo bem. Eu falei para eles que tu tá doente e que não era mais para eles me perguntar nada e deles não vão me perguntar. Então, assim, tem momentos que sabe, dá um baque, a gente não sabe como lidar. Mas não é nem por ti, é pelos que você ama.
Amiga, você falou que a primeira pessoa que você falou referente ao câncer foi seu esposo. Uhum. Você lembra de algo bem forte que ele tenha falado pra você que você pensou, eu tenho um grande homem comigo? Com certeza. Eu me emociono. Desculpa. Eu realmente, Léo, tenho o melhor marido do mundo. E naquele momento, ele me abraçou e ele disse: tudo que for, a gente vai enfrentar junto. Isso me deu uma paz, sabe? Porque isso é verdadeiro. Muitas pessoas, quando descobrem o câncer, elas se sentem abandonadas e muitos casais são desfeitos na jornada do câncer, porque é uma jornada muito dura. Então, eu lembro claramente que ele me abraçou e ele me disse que eu sabia que ele estava ali, que eu podia contar com ele. E é o que tem acontecido até hoje. E nós temos planos para o resto da vida, que a gente já fez planos, que a gente vai ficar velhinho juntos. Então, realmente assim, foi... Isso é uma coisa que me emociona, me desculpa. Mas que ele me abraçou e disse: amor, tu sabe que eu estou aqui e eu estarei contigo para tudo. E é o que tem acontecido. Nessa jornada aí de 1 ano e pouco, Léo, a gente não tem costume de falar. Mas meu marido já passou poucas e boas, coitado, sabe? Agora menos, mas lá no início do meu tratamento eu tive reações muito severas. Até meu organismo se acostumar. Como meu tratamento é um tratamento bem particular, por ser metastático, por ser paliativo, eu tive reações de desligar e ficar 3, 4 minutos apagada. E o meu marido achar que eu tinha morrido. De levantar à noite, eu não me recordo, eu só pedi, eu lembro de pedir me ajuda. E eu me acordar depois de ficar 3, 4 minutos, dele não conseguir pegar nem sinais no chão, e ele tá chorando em cima de mim, acreditando que eu tinha morrido. E em momento algum, ele largou a minha mão, sabe? Então, em outros momentos, de ter que me dar banho, de ter que me carregar. Então, por isso que eu digo, teve reações das mais diversas, de realmente eu ter muitas dores, de passar muito mal, e a gente se fecha no nosso quarto, e lá junto a gente ora, e ele me acolhe, e me abraça. Então, eu nunca tive dúvidas que realmente ele seria o meu parceiro para o resto da vida, não tenho dúvida disso. E uma das coisas que mais me deixou... Eu vou usar a palavra confortável, tá? Uhum. Quando eu descobri o câncer, é de saber que as minhas filhas nunca seriam desamparadas, porque realmente elas têm o melhor pai do mundo. Ele é o melhor marido, mas ele é um pai excepcional. Então eu nunca tive medo em relação ao abandono das minhas filhas. Eu tive medo sim delas sofrerem pela perda da mãe, mas eu não tive em momento algum dúvidas de que meu esposo vai ser o melhor pai do mundo. Em todos os momentos. Oi, mãe. Oi, filha. Diz oi. Oi. Tudo bem com Ó. você? Obrigada. E ele é minha fortaleza. Hoje ele é minha fortaleza. Nós estamos mais juntos ainda. Esse último ano foi um ano de muitas descobertas. E eu creio que eu nunca fui eu sempre fui muito apaixonada pelo meu marido, mas esse último ano eu tenho me surpreendido, porque ele me surpreende a todos os momentos, e realmente ele é uma pessoa incrível, é a pessoa que Deus colocou na minha vida para me cuidar, e tem me cuidado há 26 anos. Fortaleceu muito mais a família de vocês. Muito, muito em todos os sentidos. Nós sempre fomos uma família muito, muito tranquila, sabe, Léo? Sim, cada um sabe o seu papel. Eu sei o meu papel de mãe, ele sabe o papel de pai, as meninas sabem o papel de filha. Não tem distorção de papéis. Nós somos responsáveis pelas meninas, elas têm as responsabilidades delas dentro de casa. É muito claro isso, sabe? Mas isso se fortaleceu muito nesse último ano. Porque a gente realmente entendeu que somos nós 4. A nossa família somos nós 4. Nós temos as extensões da nossa família. Minha sogra e meu sogro, que são uma bênção, minha mãe, meus irmãos, nossos amigos, que é uma extensão da nossa família.
Helena, vem para cá, por favor. Que é uma extensão da nossa família, mas o nosso núcleo familiar hoje somos nós 4. O seu tratamento é semanais ou como funciona? Ele é a cada 21 dias. Eu faço essa quimioterapia a cada 21 dias, porém, eu só posso fazer a quimioterapia se os exames de sangue estiverem ok. Então, sempre é na terça-feira, a quimioterapia é cada 21 na terça. Então, tem meses que eu faço 2 vezes, tem meses que é uma vez só, por causa que é cada 21 dias. Então, eu só faço quimioterapia porque eu faço os exames de sangue na segunda, se as minhas plaquetas, se não estiver com anemia, coisas normais, né? Função do fígado, dos rins, se estiverem tudo dentro da normalidade, eu faço a quimioterapia. Por quê? Porque a quimioterapia, apesar dela matar o câncer, ela agride muito o organismo. Várias outras doenças acabam surgindo. Por exemplo, hoje eu faço tratamento para tireoide, eu faço tratamento para pressão, eu tenho problema cardíaco, eu desenvolvi perda de audição, outros tratamentos que são consequência da quimioterapia. Então, antes da quimioterapia, a gente precisa fazer uma bateria de exames, cálcio, potássio, magnésio, TGO, TGP, a função renal, para ver se eu consigo fazer quimio. Graças a Deus, o meu organismo ele tem reagido de uma forma muito maravilhosa, né? Bênção de Deus, e eu tenho conseguido fazer todas as quimioterapias no prazo certo. Então, cada 21 dias eu faço a quimioterapia. O que mudou na sua vida de antes para a sua vida de hoje? Tudo. A vida de antes não existe mais, e como eu disse anteriormente, e eu não trocaria essa vida pela outra, Léo. Tem um compadre meu que eu amo muito, que ele fala, enquanto você tiver pessoas com os ombros embaixo da tua cruz, e verdadeiramente, tem que ser verdadeiramente, você vai entender o significado do que é viver isso. Então eu descobri tantas outras pessoas e tantos outros propósitos na minha vida pós-diagnóstico do câncer. Eu comecei a me relacionar com outras pessoas e nós começamos a viver uma vida muito mais saudável, muito mais família, com menos, e quando eu falo menos não é questão só financeira, com menos tudo, com menos mágoa, com menos rancor, com menos desconfiança. Então realmente a minha vida hoje mudou de uma forma muito severa, mas mudou para melhor. E às vezes eu falo sobre isso e as pessoas ficam impactadas, mas realmente eu não troco a minha vida de hoje pela vida de antes. Eu estou muito mais feliz hoje do que eu era antes. Eu acreditava que eu era feliz, mas eu não era feliz. Eu tinha uma carapuça que eu tentava compensar com trabalho, trabalhava muito. Mas essa é a minha jornada. Essa é a vida que Deus preparou para mim e eu aceito, honro e luto pelo que eu consigo mudar. E o que eu não consigo mudar, eu aceito e oro. E tá tudo bem. E essa vida saudável a gente acompanha pelas redes sociais da Elisio. Tô quase uma gata fitness, né? Exatamente. Mas é muito bom você mostrar isso para outras pessoas, porque as outras pessoas às vezes veem o câncer com os outros olhos e você está mostrando uma forma de viver. Exatamente. É uma forma de viver. Eu há muito tempo não fazia mais academia. Eu sempre gostei de vôlei, handebol, sempre fui muito ativa. Mas agora eu vou na academia, nós temos um grupo aqui, Maravilha, que chama Grupo de Apoio ao Paciente Oncológico Renascer, e nós conseguimos grandes feitos, como por exemplo parcerias. Hoje nós temos com a Esparta, que é o centro de treinamento, tem passe livre, todo e qualquer paciente oncológico tem passe livre lá, levando em consideração os gastos, que mesmo a pessoa que faz tratamento pelo SUS tem muitos gastos, Léo, é importante deixar claro isso, tem muitos gastos com outras coisas, com medicação fora do tratamento. Como eu comentei contigo, a gente desenvolve outras doenças, e isso muitas vezes não cobre, no SUS não cobre. Então a gente tem outros gastos. Então hoje a Esparta, ela deixa que a gente treine lá com passe livre quantas vezes você quiser na semana, com orientação de um profissional. Hoje eu faço acompanhamento com acupuntura como profissional da Clínica Vita, que é a Simone, que ela também atende o paciente oncológico. Hoje nós temos parceria com a Pulsar Life, que é um centro de pilates aqui em Maravilha, para todo e qualquer paciente do nosso grupo que queira fazer pilates, uma atividade física. E eu tenho percebido melhoras muito significativas em relação às reações pós-químio.
depois que eu aderi a essa vida mais saudável, porque a parte alimentar, você descobre o câncer e você já tem que ir para uma nutri oncológica. Então, se você não era regrado, você precisa se regrar depois do diagnóstico. Então, você atrela a parte física com a parte da nutrição, da Nutri, né? E com certeza a tua vida fica muito mais leve, muito mais saudável, e é uma consequência. Hoje eu não treino para emagrecer, mas vou te dar um exemplo. Em um mês de treino, eu fiz uma anamnese inicial. Em 40 dias depois eu já perdi, né, 3,8 kg de massa gorda, de gordura, e ganhei 2 quilos e alguma coisa, que não me recordo agora, de músculo. Então, como que isso não vai ser, independente se for durante o câncer ou não, isso está sendo muito saudável para o meu organismo. E automaticamente está refletindo lá no meu tratamento, que é um conjunto. Isso é muito importante a gente falar. É um conjunto de corpo, sou eu, uma porcentagem muito grande sou eu, 60% é a minha atitude em relação ao que eu faço com o tratamento, de que forma que eu acompanho esse tratamento. Tem a parte psicológica, que é como eu aceito, e às vezes aceitar não é simplesmente deitar ali e esperar morrer, mas é aceitar o que tem nesse momento, é isso, então eu vou fazer a minha parte. E atrelar com a medicina. Então eu faço a minha parte, eu faço academia, eu vou na acupuntura, eu acompanho com uma nutricionista, eu faço a minha parte mental, que é em relação à minha fé, mentalizo coisas boas, eu sou uma pessoa muito crente em Deus, então eu tento manter o meu psicológico centrado nas coisas que eu quero e deixo a medicina trabalhar. Tem dentro da Bíblia diz que Deus não age, Ele reage. Então eu faço a minha parte, oro para Deus me abençoar e Ele reage às minhas ações. É ação e reação. Ação e reação, como tudo na vida. Quais são os direitos de alguém com câncer? São vários, eu não vou me recordar de todos, mas alguns, por exemplo, é o saque do FGTS. Se você é uma pessoa que tem a carteira de trabalho assinada, a partir do momento que você é diagnosticado com câncer, independente do tipo, você tem direito a fazer o saque do FGTS. Você tem algumas prioridades também em relação à aquisição de veículos novos, com redução do IPI. Só que não são todos os tipos de câncer que tem essa possibilidade. Então você precisa procurar um advogado, enfim, que te traga uma orientação maior. Hoje o paciente com câncer, ele tem inclusive prioridade em fila, né? Às vezes você vai no supermercado, em algumas outras agências bancárias, o paciente oncológico ele também tem prioridade em fila de mercado, em fila de banco, e tem muitas situações de direitos, além dos deveres, né? Mas tem muitos direitos do paciente oncológico. Tem alguns tratamentos, no meu caso, se eu quisesse, hoje eu já poderia me aposentar por invalidez. O paciente paliativo, ele tem direito à aposentadoria. Eu optei por não fazer isso, porque eu me sinto muito mais feliz produzindo, porque, como eu disse, corpo e mente é um conjunto e eu preciso estar ocupada. O ócio me deixa doente, então eu preciso ocupar minha mente, que eu tenho a síndrome dos pensamentos acelerados. O ócio me deixa doente, então eu optei por não. Mas se hoje eu quisesse, eu estaria aposentada. É um salário mínimo, mas é um direito do paciente oncológico, sabe? Não, por isso que eu digo, não é em todas as situações. Tem que buscar ver em quais desses direitos você se encaixa. Tem alguns que é para todos. Aí tem categorias que são para pacientes específicos e para tumores e doenças específicas. Qual o seu lema hoje? Um dia de cada vez. Hoje eu faço planos, a gente imagina viagens em família, mas hoje o meu lema é viver o hoje. Amanhã Deus pertence, o ontem não tem mais o que eu fazer, então eu me preocupava muito com o que já tinha passado, né, Léo? Hoje o meu lema é viver o presente. É ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma amiga melhor, uma filha melhor, uma profissional melhor, uma colega melhor hoje. Fazer o que está ao meu alcance hoje. Cuidar mais da minha saúde hoje. Amanhã não sei se eu estarei aqui, assim como você não sabe. E o que já passou, eu estou tentando não levar como um fardo. Eu não estou tentando não carregar a minha bagagem
de uma forma muito significativa com coisas ruins. Então hoje esse é meu lema. Eu quero viver o hoje, amar hoje, dizer que eu amo e fazer o que está no meu alcance hoje. Amanhã é outro dia. Uma mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal de casa? A vida é muito boa. Eu falo isso para muitas pessoas e eu quero falar para você que está me assistindo também. Quando você for reclamar da sua vida, imagine quantas pessoas oram todos os dias para estar no seu lugar. Quantas pessoas oram todos os dias para ter o que você tem. Muitas vezes a gente reclama da nossa rotina, do nosso trabalho, de uma casa para arrumar, de uma criança arteira. Só que quantos que gostariam de ter uma criança arteira para cobrir a noite, mais saudável? Quantos gostariam de ter uma casa para voltar no final do dia? Então é reclamar menos, agradecer mais, porque com certeza tem muita gente orando por algo que você tem e muitas vezes você não dá o valor. E eu não falo só em questão financeira, eu falo na questão particular também, família, amigos, um lar, uma casa, alimento na mesa todos os dias. Então vamos se importar e vamos agradecer as pequenas coisas. Eu li algo em algum lugar, que não vou me recordar onde, que dizia assim: e se você acordar amanhã apenas com o que você agradeceu hoje, como é que vai ser o seu dia? Então é algo que a gente tem que refletir. Mais algum convite que você gostaria de deixar para as pessoas? Sim, se você me permite, antes eu falei de uma forma breve, nós temos aqui em Maravilha um grupo de apoio ao paciente oncológico e também ao familiar, que chama Grupo de Apoio Renascer. É um grupo apolítico e é um grupo que não tem distinção de gênero. Então, se porventura você é um paciente oncológico ou você tem um familiar que está passando agora pela luta contra o câncer e gostaria de conhecer esse grupo, é um grupo onde a gente troca vivências, nós temos profissionais que vêm nos visitar, a gente tem essas parcerias que eu comentei. Entre em contato através das minhas redes sociais, procura lá, @Elisione Krumenauer, que eu vou direcionar você e com certeza você vai ser muito bem recebido e vai ser um momento de você também contar a tua história e ser acolhido. E não só o paciente, Léo, porque às vezes quando a gente descobre a doença, os olhos se voltam todos para o paciente. É natural isso. Mas a gente quer acolher a família também, porque nessa jornada eu tenho aprendido que a família sofre muito mais do que o paciente. E muitas vezes não tem quem acolhe a família. Nós acolhemos o paciente e nós acolhemos a família também. Então, se porventura você tiver interesse, entre em contato comigo, que com certeza a gente vai receber de braços abertos, com muito amor, com muita gratidão, e vai auxiliar para que você também siga nessa jornada de uma forma mais saudável e fazendo com que os teus dias também se tornem mais leves e você acredite que tudo é possível. A cura, ela é possível, mas hoje eu aprendi, Léo. No começo eu focava na cura, na cura, na cura. Hoje eu não foco mais na minha cura. Isso não quer dizer que eu não quero ser curada. Hoje eu foco em viver o momento. Se Deus permitir que eu me cure, até porque o câncer é a doença mais estudada do mundo. Em algum momento surgir a cura para o tipo de câncer que eu estou enfrentando, amém. Mas se eu tiver que viver da forma que eu estou vivendo e Deus permitir que eu tenha longos anos de vida, mesmo tendo que fazer quimioterapia a cada 21 dias, tá tudo bem, porque os meus desejos são de ver as minhas filhas ir para a faculdade, aquilo que eu já te falei, né? Eu e meu esposo temos um combinado de ficar velhinhos juntos. Então, se Deus me permitir, mesmo que lutando contra o câncer, eu consiga alcançar essas situações de ter qualidade de vida e ter anos, né, eles chamam de sobrevida, tá tudo bem. E é isso que a gente quer passar para o paciente que vem até nós. Muito lindo. Amiga, para encerrar, eu gostaria muito de te agradecer por ter compartilhado com todos nós essa história linda, maravilhosa. Já quero ir nas bodas de ouro. Vai, já está convidado. Obrigado a todos vocês de casa por nos acompanhar e acompanhar essa história incrível. Eu gostaria de acabar com um abraço. Eu que te agradeço. Muito Você obrigada. sabe que você é uma pessoa... Obrigada pela oportunidade. Deus te abençoe e Deus abençoe a todos. Um beijo no coração.